Sabe, é curioso como momentos de grande caos, de pura desordem, muitas vezes são o berço de ideias totalmente revolucionárias. E olha, poucas épocas na história foram tão caóticas quanto a chegada da era industrial. Foi bem no meio dessa confusão toda que nasceu uma ciência nova, super ambiciosa, que prometia trazer ordem e progresso. Bora entender essa história? Olha, isso aqui é muito mais do que só máquinas novas. A Revolução Industrial foi uma reviravolta completa na vida humana. A saída em massa do campo, a vida nessas novas cidades, as novas relações de trabalho, tudo isso criou problemas sociais numa escala que ninguém nunca tinha visto, deixando as pessoas completamente desorientadas e, francamente, desesperadas por respostas. Para entender isso bem, a gente vai seguir um caminho em 5 partes. Primeiro, vamos mergulhar no caos que deu origem a tudo. Depois, a gente vê a busca por uma solução científica, acompanha o nascimento da sociologia, entende a sua grande teoria e, por fim, explora as consequências. Bem, as consequências mais problemáticas de tudo isso. Então, para a gente sacar por que era tão necessário ter uma nova ciência da sociedade, primeiro, a gente precisa ter uma noção da profundidade da crise que a Europa estava enfrentando naquela época. Pensa só, por séculos a vida era previsível, governada pela tradição, por uma ordem social que parecia que nunca ia mudar. E aí, de repente, bum! Tudo isso é trocado pela agitação maluca das cidades industriais. Gerações inteiras foram literalmente arrancadas de suas raízes, saindo de uma vida no campo para cair no ritmo frenético e anônimo das fábricas. E essa nova realidade trouxe com ela um monte de problemas alarmantes. As cidades tipo Londres explodiram de gente, de forma descontrolada, o que gerou uma miséria e condições de vida terríveis. Novas classes sociais surgiram, a burguesia, dona das fábricas, e o proletariado, que vendia seu trabalho. E claro, elas entraram em conflito direto. Aqueles antigos laços de comunidade, de família, tudo começou a se dissolver. Essa era a pergunta de US$ 1 milhão que assombrava os pensadores da época. A religião, a filosofia tradicional, nada parecia dar conta de explicar ou resolver essa crise. Era preciso uma abordagem completamente nova. E a resposta para esse dilema todo não surgiu do nada, não. Ela foi construída em cima de um movimento intelectual poderosíssimo que já estava rolando, o Iluminismo. A galera do Iluminismo acreditava muito no progresso e no poder da mente humana. O raciocínio era o seguinte: se a razão conseguiu desvendar os segredos do universo, como Newton fez com a física, por que não poderia fazer o mesmo com a sociedade? A grande ideia era que a ciência e a razão podiam sim melhorar a vida de todo mundo. E aqui está o pulo do gato. O tal espírito científico da época era essa ideia super ambiciosa de que a sociedade não era só um caos aleatório, que assim como a natureza, ela devia funcionar segundo leis. Leis que podiam ser descobertas com observação e análise rigorosa. Foi justamente a mistura da crise industrial com esse otimismo todo da ciência que preparou o terreno para criar, oficialmente, uma ciência totalmente nova, focada só em estudar o mundo social. E o pensador que juntou todas essas peças foi o filósofo francês Auguste Comte. Ele olhou para toda aquela desordem e falou: a solução é criar uma física social. Mais tarde ele deu um nome para isso: sociologia. Era o estudo das leis que governavam a sociedade. A filosofia do Comte ficou conhecida como positivismo. A ideia central era simples, mas, na época, bem radical. Para um conhecimento ser considerado verdadeiro, ele precisava ser observado, medido e provado cientificamente, ou seja, adeus especulação, olá fatos concretos. O que é realmente fascinante aqui é a ambição por trás de tudo isso. A sociologia, no seu comecinho, não queria só descrever como a sociedade era. Ela queria descobrir as leis fundamentais que regiam tudo, com a mesma certeza que a física tem ao falar da gravidade, por exemplo. E para provar o poder dessa nova ciência, o Comte desenvolveu uma teoria grandiosa que, segundo ele, explicava toda a história do pensamento humano. Vamos ver como essa ideia se desenrola. Comte defendia que a humanidade, e também cada ciência, passava por 3 estágios. Primeiro, o teológico, onde tudo era culpa ou mérito dos deuses. Depois, vinha o metafísico, que usava ideias filosóficas e abstratas para explicar as coisas. E, por fim, o auge da evolução, o estágio positivo, onde o conhecimento é baseado só na observação científica. A ideia central aqui é de um progresso que não dá para evitar. Para Comte, a história não era uma bagunça. Ela tinha uma direção clara, um destino certo, um futuro governado pela ciência.
era uma visão incrivelmente otimista sobre a nossa capacidade de entender e controlar o nosso próprio destino. No fim das contas, o objetivo desse projeto positivista era uma espécie de utopia técnica, uma sociedade onde as decisões importantes não seriam tomadas com base em ideologia ou religião, mas em dados científicos. Seria administrada por especialistas, que aplicariam as leis sociais para garantir o bem-estar de todo mundo. Só que essa ambição de encontrar leis científicas para a sociedade acabou abrindo uma porta bem perigosa. Essa ideia de que a sociedade era regida por leis naturais, que não mudam, foi levada a extremos e distorcida por outros pensadores. E foi usada para justificar algumas das piores ideologias da história moderna. E aqui, atenção, tem uma distinção super importante. O darwinismo social não veio direto do Comte, tá? E também não é de jeito nenhum uma aplicação correta da teoria da evolução do Darwin. O que aconteceu foi que pensadores, como um cara chamado Herbert Spencer, pegaram a ideia de sobrevivência do mais apto e aplicaram de um jeito todo torto para a sociedade. As consequências disso foram terríveis. Essa pseudociência foi usada para dizer que a desigualdade social, a riqueza de uns e a pobreza de outros, era resultado de superioridade biológica. Justificou o colonialismo como uma missão para civilizar povos inferiores e deu origem ao racismo científico, que usava coisas como medição de crânio para provar que a raça branca era superior. Então, o ponto central é este. O que começou como uma tentativa de entender a sociedade virou uma ferramenta para justificar o poder. Ao dizer que a desigualdade e a dominação eram coisas naturais e científicas, essas teorias serviram para legitimar a ordem social e política que existia, principalmente o imperialismo europeu. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê uma história com dois lados. A sociologia nasceu de um impulso genuíno, progressista, usar a razão e a ciência para diminuir o sofrimento e criar uma sociedade melhor no meio daquele caos todo. Mas, ao mesmo tempo, essa busca por leis universais e científicas abriu a porta para ideologias que usaram a linguagem da ciência para reforçar preconceitos antigos. A história mostra como a autoridade da ciência pode ser sequestrada para fins profundamente desumanos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que continua super relevante hoje. A história do positivismo e dos seus desdobramentos sombrios é um alerta poderoso. A questão de como usar o conhecimento sobre a sociedade para o bem, sem que ele se transforme numa arma de opressão, continua sendo um dos maiores desafios que a gente enfrenta. El de Carmelo.